Oi, pessoal! Nossa apresentação será sobre a síndrome da hiper-IgM. Nosso artigo base traz o caso de uma mulher que foi diagnosticada com essa síndrome. Então, ao longo da apresentação, iremos detalhar o mecanismo dessa doença, bem como elucidar o caso clínico para vocês. A hiper-IgM é uma síndrome rara, descrita pela primeira vez em 1960, como um distúrbio em que pacientes tinham níveis séricos de IgM mais elevados e as imunoglobulinas G, A e E possuíam níveis muito mais baixos do que aqueles vistos em pessoas saudáveis. Esse fenótipo imunológico deve ser a falha na recombinação de switch de classe e hipermutação somática em células B, que estão associadas à interação CD40 e CD40 ligante, onde a interação CD40 ligante nas células T e CD40 nas células apresentadoras de antígeno é bloqueada. A infecção recorrente é a manifestação mais comum da síndrome, e a maioria dos pacientes estão suscetíveis a infecções oportunistas. Outra manifestação clínica recorrente é a hiperplasia de linfonodos, devido ao aumento dos centros germinativos. Uma característica importante de pacientes que possuem a síndrome do hiper-IgM é que essas pessoas não devem receber vacinas de vírus vivos, assim como outros pacientes com doenças de imunodeficiência primária. Aqui eu irei fazer uma breve descrição da interação de uma célula T CD4 com uma célula B. As células T nos linfonodos interagem com células B, que expressam CD40, e secretam interleucinas que interagem com receptores de células B. A sinalização mediada por CD40 ativa a via de sinalização NF-κB e, finalmente, resulta na expressão do gene citidina desaminase induzida por ativação e também do gene uracila N-glicosilase. Mutações que afetam a ativação de células B mediada por CD40 resultam em algumas das formas da síndrome de hiper-IgM que serão descritas a seguir pela Maria Gabriela. A síndrome do hiper-IgM abrange 5 subtipos principais. O tipo 1 é a ligada ao X. Nesse subtipo ocorre deficiência do ligante CD40, devido a mutações no gene que codifica esse ligante, fazendo com que o switch de classe seja afetado. Esse tipo da síndrome atinge apenas pacientes do sexo masculino. O tipo 2 é causado por uma mutação da citidina desaminase induzida por ativação e tem herança autossômica recessiva. Nesse subtipo, o funcionamento das células T é normal. O tipo 3 é devido a uma mutação no gene que codifica CD40 e tem herança autossômica recessiva. Nesse subtipo, a imunidade celular é prejudicada. O subtipo 4 ainda é pouco conhecido, mas sabe-se que esse tipo ocorre ajusante da atividade da citidina desaminase induzida por ativação. O tipo 5 é causado por uma mutação no gene de uracil N-glicosilase e é de herança autossômica recessiva. Como características principais da síndrome do hiper-IgM estão a maior suscetibilidade a infecções, baixos níveis séricos de IgG, IgA e IgE, níveis normais ou elevados de IgM e quantidades normais de célula B circulantes, com ou sem defeitos de hipermutação somática. O principal defeito que acomete todos os subtipos da síndrome é a falha na capacidade das células B de mudarem de IgM para IgG, IgA ou IgE. Os subtipos causados por defeitos intrínsecos de células B desencadeiam imunodeficiências humorais puras, enquanto defeitos genéticos de CD40L ou CD40 levam a imunodeficiências celulares e humorais. O diagnóstico é feito baseado em estudo analítico de hemograma, testes bioquímicos e nefelometria, além de ter auxílio de ELISA semiquantitativo para a realização de triagem de anticorpos séricos e sequenciamento genético do gene AICDA, para estabelecer um diagnóstico definitivo quanto ao subtipo da doença e para o aconselhamento genético. A base do tratamento é a reposição regular de imunoglobulina, que não apenas fornece os anticorpos IgG ausentes,
mas também reduz os anticorpos IgM e diminui a recorrência de infecções. No entanto, é importante lembrar que, embora a reposição de IgG reduza a frequência e a gravidade das infecções, ela não previne doenças linfoproliferativas, colangite esclerosante ou doenças malignas. Outros tratamentos incluem antibióticos para as infecções e esteroides usados em caso de neutropenia ou manifestações autoimunes graves. Em alguns casos, pode-se realizar transplante de células-tronco para defeitos de interação de CD40 com CD40 ligante. Bom, agora eu vou falar um pouco do nosso relato de caso. É uma mulher de 28 anos com história de infecções bacterianas recorrentes desde a sua infância e diversas hospitalizações por pneumonia. Devido às sequelas das várias infecções pulmonares anteriores, houve a presença de bronquiectomia. Ela havia recebido anteriormente uma lumbectomia esquerda e uma linguectomia aos 13 anos. Foi feita uma avaliação respiratória funcional, relevando um padrão obstrutivo e uma hiperinsuflação pulmonar. Os testes de função pulmonar são essenciais no momento do diagnóstico e, a partir daí, anualmente, para monitorar as doenças pulmonares crônicas. Ela não tinha nenhum histórico relevante na família. Os resultados dos exames físicos foram normais, exceto por sons respiratórios ligeiramente diminuídos no lado esquerdo, compatível com a sua história cirúrgica, e linfonodos inguinais palpáveis. A tomografia computadorizada do tórax evidenciou lesões fibróticas e sequelas, espessamento pleural, desvio do mediastino à esquerda e múltiplas bronquiectasias císticas e cilíndricas. Também foi realizada uma ultrassonografia inguinal, revelando a presença de linfonodos reativos. Foi realizado um estudo analítico do hemograma e da bioquímica de rotina, com resultados normais. Os níveis de alfa-1 antitripsina e o teste de suor com cloreto não estavam normais. Os níveis séricos de imunoglobulina foram medidos por nefilometria, sendo IgM menor que 7,33 gramas por litro, IgG menor que 0,08 gramas por litro, IgA menor que 0,06 gramas por litro e IgE 2 kg unidade. De acordo com os resultados da nefilometria, o diagnóstico de hipoglobulinemia com hiper-IgM foi estabelecido, e ela iniciou um tratamento regular de reposição 4 com imunoglobulinas, sendo 500 mg por quilo da paciente a cada 4 semanas, com uma boa tolerância e sem efeitos colaterais. Até agora, cerca de 18 meses após o diagnóstico e o início do tratamento, apresenta apenas uma infecção ligeira do trato respiratório, com uma boa resposta ao antibiótico terapia comum. Para estabelecer um diagnóstico definitivo quanto ao subtipo da doença, podemos observar o aconselhamento genético, onde foi realizado um sequenciamento de toda a região codificadora do gene citidina desaminase induzida por ativação, AICDA. Apresentou-se uma mutação homozigótica e foi identificada no exon 3 do gene, onde altera a cisteína em uma serina na porção 87 do aminoácido, confirmando, então, o diagnóstico da síndrome hiper-IgM do tipo 2. O caso clínico descrito em nosso artigo mostra um atraso no diagnóstico da paciente e, por essa razão, ao longo de toda a sua trajetória até o momento da descoberta da síndrome, ela desenvolveu inúmeras complicações respiratórias e passou até mesmo por procedimentos cirúrgicos, que poderiam ter sido evitados frente a um diagnóstico precoce. Indicaremos esse artigo como artigo de referência para leitura adicional, pois ele abrange com excelência o assunto em questão. Ao longo de sua introdução é explicado detalhadamente assuntos de suma importância para o entendimento da síndrome,
como o papel da IgM, a importância do ligante CD40 e do receptor CD40L e a grande suscetibilidade a infecções, acompanhada a uma vulnerabilidade para o desenvolvimento de doenças autoimunes, decorrente da síndrome do hiper-IgM. Ao longo do artigo é descrito todos os aspectos do experimento que foi realizado com pacientes portadores da síndrome, e por fim uma discussão que resgata informações importantes e outras adicionais, compondo o fim do artigo. Desenvolvemos essa cruzadinha para a fixação do assunto abordado. As dicas são: palavra 1, gene alterado. 2, subtipo da síndrome do paciente em questão. 3, tratamento base. 4, imunoglobulina com níveis séricos elevados. E 5, quantidade de subtipos principais. Essas são as respostas corretas da cruzadinha. O gene alterado é o ASCDA. O subtipo da síndrome da paciente em questão é o tipo 2. O tratamento base é feito com imunoglobulina. A imunoglobulina com níveis séricos elevados é a IgM. E são os 5 subtipos principais da síndrome.